Boa tarde a todos os participantes do 4º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão da Saúde. É com grande prazer e honra que, neste momento, vamos ter uma sessão de homenagem a figuras importantes no nosso meio, que construíram com a sua trajetória e conhecimento acumulado, não só passado e nossos homenageados de hoje são José Roberto Ferreira, Hugo Tomazini e Rubem Matos. Para isso, nós pedimos para membros aqui da Abrasco e também da comunidade que possa fazer a apresentação desses homenageados para todos o Congresso. Então, eu vou convidar aqui o professor Paulo Cruz. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, meu querido amigo Tanaka, meu querido diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Eu queria, inicialmente, cumprimentar a Abrasco por esse extraordinário congresso realizado com tantos desafios virtualmente, mas tão bem sucedido, com tanta gente participando e com um temário realmente espetacular. Acho que a Abrasco, como sempre, nos surpreende, mais uma vez nos surpreende. Parabéns, então, à doutora Gulnar, nossa querida presidente. Eu também queria me associar, antes de falar do meu homenageado, sobre quem devo falar, eu queria cumprimentar e me associar à homenagem ao Hugo Tomazini, queridíssimo amigo. Trabalhei muitos anos com ele na Escola de Saúde Pública, onde ele trabalhou no Rio de Janeiro, onde ele trabalhou no Centro de Saúde da Escola. E também o Rubens Matos, que eu tanto admiro, um querido amigo da UERJ, falecido muito precocemente. O homenageado sobre quem Abrasco me pediu que falasse é o professor José Roberto Ferreira. É um ícone, vamos dizer assim, da saúde pública, não só brasileira, mas da saúde pública pan-americana, porque ele é um brasileiro, médico, né, que se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante um bom período, ele foi um cirurgião de mão cheia, como se costuma dizer, e enveredou para a educação médica, tendo sido um dos pioneiros, né, na criação e no desenvolvimento da Escola de Medicina da Universidade de Brasília, da recém-criada Universidade de Brasília. Então, ali ele ingressa com muito afinco, como tudo que ele fez na vida, na construção da Escola de Medicina da Universidade de Brasília. E esse trabalho dele fez com que ele fosse convidado para ajudar a criar outras escolas em outros continentes. Inclusive, ele mencionava muito para a gente a escola de Camarões, que ele foi um responsável pela formulação, enfim, conceitual, estrutural da escola de Camarões na África, né? E foi um importante consultor da Organização Mundial da Saúde nessa área de desenvolvimento de recursos humanos durante um bom período, enquanto ele militava ainda na Escola de Medicina da Universidade de Brasília. Esse trabalho na Universidade de Brasília e nessas diversas consultorias que ele fez para a OMS em outros países, outros continentes, inclusive na América Latina, ele esteve em muitos lugares ajudando a melhorar escolas de medicina, rendeu a ele um convite para ele assumir a área de recursos humanos, desenvolvimento de recursos humanos na Organização Pan-Americana da Saúde. E, a partir desse trabalho na Organização Pan-Americana da Saúde, ele foi um importante impulsor dessa área do conhecimento chamada desenvolvimento de recursos humanos e essa área de prática, né? Ele criou diversos programas e foi o incentivador
né, do desenvolvimento conceitual da área, e também fez várias intervenções, digamos, os 25 anos que ele lá permaneceu, criou uma verdadeira história do desenvolvimento de recursos humanos nas Américas. Isso rendeu também a ele, no final da vida, concedido pela doutora Mirta Roses, então diretora da Organização Pan-Americana, o título, vejam que coisa bonita, né? Que coisa forte, o título de Herói da Saúde das Américas. A doutora Mirta criou essa honra ao mérito, criou esse título, né, de Herói da Saúde das Américas, e o Zé Roberto foi um dos ganhadores, né? Ele nunca se vangloriou disso, porque ele era uma pessoa eminentemente modesta, né? O Zé Roberto tinha essa característica, e aí eu vou começar a misturar um pouco a história dele profissional com a história pessoal com quem eu tive o prazer de conviver tantos anos, né? Ele em Washington, o brasileiro que recebia os brasileiros que faziam concurso lá para ser consultor permanente da OPAS, e ele era quem os recebia, todos os brasileiros. Inclusive, a brincadeira que todos faziam é que aquilo lá era o verdadeiro consulado do Brasil na OPAS, né? E a primeira coisa que ele fazia, ele dizia: você tem que comprar um carro. Claro que era um carro usado, mais barato, e ele saía com o amigo brasileiro que ingressava na OPAS para comprar o carrinho dele, né, o carrinho do novo consultor, para poder... Então, o Zé Roberto reunia essa qualidade ímpar nas pessoas, que é uma grande competência técnica com um enorme coração, um afeto, braços abertos, recebia as pessoas em torno da mesa dele, no lugar do almoço da OPAS, se reuniam os brasileiros. Ele era a referência de todos os brasileiros, né? Que tinham vários, na época, e foi passando muitos brasileiros pelo período que ele esteve na OPAS. Lá ele criou a residência em saúde internacional, foi um primor de novidade, né? E ele com isso formou, eu diria, centenas de novos profissionais nesse campo tão fascinante, desafiador da saúde internacional. A residência que ele criou foi pioneira nas Américas e pioneira no sistema ONU, no sistema Nações Unidas, no sistema OPAS, OMS e as outras regionais, né? E muitas outras coisas ele foi o criador dentro da OPAS. Mas eu não queria me estender demais nisso, porque eu queria falar do período em que ele volta para o Brasil, mas aceita o convite que eu formulei a ele para ser o coordenador da área de Relações Internacionais da Escola de Saúde Pública do Rio de Janeiro, onde eu era o diretor naquela época. Então, o Zé Roberto, junto com o Luiz Eduardo Fonseca, junto com a Regina Unger e muitos outros colegas, eles praticamente recriaram a área de cooperação internacional da escola. Eles foram importantíssimos, e o Zé Roberto, um líder inconteste nisso, né, em criar condições para que a escola ampliasse seus horizontes na América Latina e na África de língua portuguesa, os diversos convênios, os diversos programas conjuntos de educação à distância, mas também de trazer e levar pesquisadores, de trazer e levar estudantes sob uma batuta tão firme, tão amorosa, tão carinhosa como a do Zé Roberto. E eu tive a oportunidade de escrever diversos artigos com ele, né? Ele era um perfeccionista da escrita, não da escrita do português, porque eu dizia também isso para eles: você já não sabe mais falar português, você mistura tudo, é inglês, português, espanhol, né? E ele, inclusive, ele chamava o posto de colocar combustível de gasolineira. Essa palavra não existe em português. Ele fala: mas não é óbvio, se é para botar gasolina, não é uma gasolineira. Então, o Zé Roberto era desse tipo, né? Ele foi importantíssimo em criar esses laços, né, da rede de escolas de saúde pública aqui na região da América Latina. Quando eu presidi, à época, a Aliança
Latino-Americanas de Escolas de Saúde Pública, Associação, perdão, a ALAESP, né? O Zé foi, digamos, a pessoa que tocou o projeto, de fato, da importante iniciativa que foi a Associação de Escolas de Saúde Pública, a ALAESP, aqui na nossa região. Ele foi fundamental, portanto, para consolidar o projeto de relações internacionais da escola. Depois, quando eu assumi a presidência da Fiocruz, o Zé, claro, me acompanhou e ele foi, então, ele recria, de certa maneira também, posso dizer assim, junto de novo com seu velho amigo Luiz Eduardo Fonseca e a Regina Unger, um trio que funcionou muitos e muitos anos juntos, né, comigo, e ele cria e recria, melhor dito do que criar, ele recria a área internacional da Fundação Oswaldo Cruz. E nesse métier, particularmente, ele foi extremamente importante em criar a rede de institutos nacionais de saúde, que juntava as pequenas, médias e grandes fiocruzes de toda a região, dentro da Unasul e também dentro do Mercosul e dentro da CPLP, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Então, essa atividade, digamos, organizativa do Zé Roberto se deu sempre com essa característica da inovação do pensamento, na inovação da formulação. E uma das coisas que eu quero caracterizar para mostrar como ele tinha esse nível de criatividade e competência e compromisso, nós juntos criamos ali a estratégia chamada Escola de Governo em Saúde dentro da Escola de Saúde Pública. A Escola de Governo era a ideia de completar o excelente programa de pós-graduação, estrito sensu e lato sensu, né? Mas estrito sensu, mestrado e doutorado, criar um diálogo com o SUS, fortalecendo muito a formação, né, de profissionais em saúde pública, nas vigilâncias, no planejamento, na gestão de recursos humanos, na gestão hospitalar, etc. Uma escola de governo em saúde. E a criação da estratégia Escola de Governo, que se deu ali na ENSP, quando eu fui diretor, quem me ajudou, quem formulou as principais ideias também foi essa figura que a gente está homenageando hoje, José Roberto Ferreira. Eu vejo que o meu tempo está se esgotando, então eu queria finalmente dizer que ele, pessoalmente, vivia uma vida muito feliz com a mulher dele, a Bia, com quem ele teve uma filha, a Chuchu, como ele chamava, que é hoje uma bióloga molecular, espero que esteja nos ouvindo. E quando nós lançamos os seminários avançados em saúde global e diplomacia da saúde, o ano passado, para discutir como as várias conexões de países, os multilaterais, as plurilaterais estavam enfrentando a pandemia, nós denominamos esse conjunto de seminários em homenagem ao Zé Roberto, que havia falecido em 2019, denominamos Seminários Avançados em Saúde Global e Diplomacia da Saúde, José Roberto Ferreira. No dia que nós inauguramos, em setembro, com a conferência sobre migração e saúde, é curioso, porque migração e saúde, o Zé foi um migrante daqui para os Estados Unidos e levando toda a expertise dele, em última análise, parecia até que tinha a ver, não era relacionado não com a vida do Zé Roberto. Mas, enfim, nesse momento, a Chuchu, a filha, e a mulher, a Bia, estiveram conosco, inauguramos uma fotografia, e a Chuchu fez um discurso emocionante sobre o pai José Roberto Ferreira, sobre o avô José Roberto Ferreira, porque, indiscutivelmente, nós não podemos separar os seres humanos que somos nesse verdadeiro, hoje a gente pode dizer, vale de lágrimas que se transformou esse país, com essa morticínio, com os desafios imensos dessa pandemia e o mundo inteiro, né? Nós não podemos separar o profissional da ação na sociedade, no sistema de saúde, da pessoa. E o Zé Roberto tinha essa qualidade. Ele era um dedicado homem do serviço público. Eu recordo do Zé, ele chegava às 8 da manhã em ponto e saía no final do expediente em ponto. E ele dizia: Paulo, eu sou de um tempo que se a gente atrasasse 1 minuto,
tinha que ter uma justificativa forte. O pai teve um infarto, caí, quase quebrei a perna. E depois de 5 minutos, não vá aos encontros, às reuniões, porque é inaceitável um atraso. Então, eu me lembro dessas características, sabe, que marcaram a nós todos, as características do Zé Roberto como pessoa humana, né? Uma pessoa dedicada ao serviço público como poucos, um commitment, né? Um comprometimento com o trabalho, um comprometimento com os companheiros. Era um grande companheiro, né? Ele era assim, quem recebia as pessoas que não estavam bem num certo momento. O Zé Roberto venha para cá, conversava. Ele aliou, né, um grande profissional na área de desenvolvimento de recursos humanos e depois, na metade da vida dele, a área da saúde global e da diplomacia da saúde, a uma grande figura humana. Uma figura humana que foi um grande pai, um grande avô, né, um grande irmão, um grande filho, porque a mãe dele durou muitos anos, ele foi um dedicado filho também. O pai não, faleceu muito precocemente. O tempo Estou terminou, por terminando. favor. E Zé Roberto, então, é esse homenageado. Eu queria deixar esse registro para que os profissionais de saúde pública do Brasil e que estão nos assistindo de outras regiões saibam que nós tivemos um homem, um profissional dedicado à saúde pública e que deu contribuições absolutamente importantes para o desenvolvimento da saúde pública nacional e latino-americana. Muito obrigado, até pela paciência de me ouvir, talvez por tanta emoção. Obrigado. Ok, Paulo, muito obrigado. Acho que a homenagem é super pertinente, bastante rica. Passamos, então, para a segunda homenagem, que é do Rubem Matos, e vamos pedir para a Tatiana Batista, por favor, apresentar essa trajetória do Rubem, por favor. Obrigada, Tanaka. Também queria felicitar, estar aqui junto com a Luísa, junto com o Paulo Bus, né, nessa homenagem ao Hugo Tomazini e ao José Roberto Ferreira. Então, eu não tenho a habilidade do Paulo Bus, eu não consigo segurar a emoção se eu não tiver uma leitura para fazer nesse momento. Então, eu vou fazer a leitura do que eu preparei. E também fiz alguns slides com algumas imagens para compartilhar com vocês. Vocês já estão vendo as imagens? Tanaka está vendo? Sim. Vou colocar ela grande aqui, que eu acho que ela não está como apresentação. Mas espera aí que eu preciso... Espera aí. Eu preciso ver o meu texto ao mesmo tempo que faço a apresentação da imagem. Vocês estão vendo a imagem em tela cheia? Estão, né? Então, se quer fazer a apresentação direto, tem que colocar na apresentação, na tacinha aqui embaixo. Mas ela não apareceu para vocês, não? Sim, apareceu. Ah, tá. Ok, obrigada. Então tá, vamos lá. Vamos começar o texto aqui. Deixa eu puxar. Homenagem a Rubem Araújo de Matos. Pai, filho, irmão, companheiro, amigo, professor, orientador, poeta, intelectual refinado, amante da música e dos livros, ou simplesmente um homem bom. A principal lembrança que Rubem deixa para aqueles que conviveram com ele é de sua simplicidade e generosidade. Rubem acolhia e ouvia atento cada pessoa, todos, indiferenciadamente. Parecia até que seu tempo transcorria numa ordem diferente do restante do mundo, pois sempre estava disponível para uma conversa e sabia quando era necessário deixar falar. Com isso, Rubem construiu uma rede de amizades e afetos e, a partir de muitos convites, foi alimentando as raízes de uma árvore cheia de ramos, folhas e frutos. Hoje, Rubem está presente de diferentes formas em muitos de nós, numa multidão que se espalha Brasil afora. Uma multidão que reclamou sua partida precoce e que no mesmo dia começou a rememorar seus convites, contar suas histórias, partilhar aprendizados. Rubem dizia que convites são como garrafas ao mar. Aquele que encontra, lê o bilhete e faz com ele o que desejar, porque não enfiamos nada na cabeça de ninguém. O máximo que conseguimos fazer são bons convites. Ele fez ótimos convites e hoje convidamos mais gente para partilhar nossos caminhares.
Nessa homenagem, não vou adentrar as histórias de Rubem, pois descobrimos nos últimos meses, numa dessas redes de amigas e amigos do Rubem, que cada um tem um Rubem para chamar de seu. Então, tudo que eu trouxe aqui será insuficiente, um recorte muito particular do que tive a alegria de partilhar. Portanto, vou me ater à fala do Rubem, professor, pesquisador, intelectual da saúde coletiva, que já é muito, considerando os caminhos que ele percorreu desde o momento que iniciou sua trajetória na saúde coletiva no ano de 1984, quando ingressou no mestrado no Instituto de Medicina Social da UERJ. Mas antes de iniciar essa trajetória, acho também importante mencionar algo que Rubem sempre lembrava com muito orgulho e carinho. Seus olhos sorriam para dizer que sua formação foi feita toda na UERJ, do ensino fundamental ao doutorado, acumulando amizades e histórias. Rubem foi aluno do Colégio de Aplicação, fez graduação de Medicina na UERJ e o mestrado e o doutorado no Instituto de Medicina Social. Participou e contribuiu ativamente em todos os âmbitos de discussão dessa instituição. Viveu e alimentou a UERJ com suas ideias e intervenções, com a sua empolgação em travar debates, nas aulas, nas orientações, no conselho universitário, comissões, grupos de trabalho, seleções, como diretor do Instituto de Medicina Social. Enfim, Rubem sustentou e defendeu a UERJ, a Universidade e a Educação Pública, a saúde, o SUS, em cada ação, em cada gesto cotidiano. O compromisso com a vida e a honestidade intelectual são marcas de sua trajetória como médico, como professor, pesquisador, orientador, sempre aliando razão e emoção, como nos lembrou Martim, exercendo o pensamento crítico e não se furtando aos debates, mas com sensibilidade e respeito pelos seus interlocutores. Rubem busca o mestrado na saúde coletiva no ano de 1984, a partir de um encontro com Ézio Cordeiro, que acolhe as inquietações de um jovem médico, então residente em clínica médica, que vivia a crise da medicina a partir da leitura de Ivan Illich. O cenário era de construção das bases do SUS numa conjuntura política de disputa por um novo projeto para o país. O IMS era palco de debates acalorados da política de saúde, e muitos quadros acadêmicos estavam engajados na tarefa de operar as transformações concretas da saúde. Foi nesse contexto que Rubem se engajou numa linha importante de investigação e produção de conhecimento no campo da saúde coletiva, o planejamento em saúde, e iniciou o estudo de mestrado sobre o método Sem Desordens, sob orientação de Fiore. Nesse mergulho, ele adentrou no reconhecimento da história do planejamento em saúde na América Latina. Mas, ainda no decorrer do mestrado, Rubem prestou concurso para professor do Instituto e ingressou em 85 no Departamento de Planejamento. Assumiu em parceria com George Cornings e, em alguns momentos, na parceria com Adolfo Schorn e Mário Testa, a disciplina de Planejamento em Saúde. Na disciplina, que ministrou por décadas no programa, de 1985 a 2020, consolidou um conhecimento apurado sobre as origens e o desenvolvimento do planejamento em saúde, visto como um campo de saber no contexto do planejamento econômico para o desenvolvimento na América Latina. A partir dessa lente, Rubem enfatizava as estratégias políticas e os modos de operar politicamente na discussão do planejamento em saúde, ensinando a pensar sobre o planejamento. Quando e por que se mobiliza o planejar? Muito mais na intenção de reconhecer ferramentas que pudessem ajudar nas situações concretas e orientar as ações políticas do que ensinar os métodos de planejamento propriamente ditos. Desse modo, como alunos da disciplina de planejamento do IMS, aprendemos a pensar planejamento e política como parte de um mesmo jogo, a ser compreendido e jogado na relação com a economia e com os diferentes atores sociais. Em sua tese de doutorado, desenvolvida entre 96 e 2000, Rubem adentra um pouco mais na análise de políticas e desenvolve um estudo sobre a elaboração de propostas de políticas de saúde no âmbito do Banco Mundial. Sua análise da política faz um convite à reflexão sobre os processos e os poderes presentes nas estratégias adotadas pelo banco. Com uma leitura construcionista e pragmática da ciência, em diálogo com Jurandir Freire, acessando a leitura de Hort e com seu orientador, amigo e parceiro Kennedy, amante também da história e filosofia da ciência, Rubem segue um caminho de pesquisa que busca, nos indícios, nas mediações políticas e na retórica, os argumentos que sustentam a oferta de novas ideias de políticas de saúde pelas agências internacionais para os países.
Seu estudo de doutorado foi um mergulho na análise de políticas, mas também foi mais uma imersão na história e filosofia da ciência. Neste momento, Rubem aguça ainda mais seu olhar teórico-metodológico para a análise de política e para as práticas em saúde, pensando hoje de forma cada vez mais relacional. Mas sobre a prática em saúde, sua entrada no Instituto, lá em 85, o levou também a manter-se vinculado desde o primeiro momento ao mundo da atenção à saúde. Assumiu atividades docentes na residência em Medicina Preventiva e Social. Neste campo de práticas, o planejamento e a programação eram ferramentas que deveriam ser cotidianamente inventadas, como estratégias para enfrentamento dos problemas e questões concretas do dia a dia do atendimento em saúde. Dessa experiência e também das conversas e orientações com as alunas e alunos da graduação na disciplina de FUNSACO, conhecida como FUNSACO, na verdade, Fundamentos da Saúde Coletiva, ministrada também por décadas em diálogo com sua parceira Rosângela Caetano, também na residência, com os alunos da residência do mestrado e doutorado, Rubem acumulou reflexões sobre as práticas e o cuidado em saúde. Numa parceria com Rosene Pinheiro, constituiu no ano 2000 o LAPS, Laboratório de Pesquisa sobre Práticas de Integralidade em Saúde, e partilhou em inúmeros textos, aulas e conferências ministradas presencialmente e nos últimos anos remotamente, mesmo antes da pandemia, ideias e questões relativas à prática e ao cuidado em saúde. Seu texto certamente mais lido e discutido em graduações e pós-graduações da saúde, Brasil afora, foi o que abordou os sentidos da integralidade, publicado em 2001. Neste texto, Rubem apresenta 3 grandes sentidos para o princípio diretriz da integralidade. A integralidade como um traço da boa medicina, num uso prudente do conhecimento biomédico sobre a doença, mas, sobretudo, num uso guiado por uma visão abrangente das necessidades dos sujeitos que tratamos, ressaltando que a integralidade deve ser incorporada como um valor que merece ser defendido em relação a todas as práticas de saúde. Um segundo sentido de integralidade como modo de organizar as práticas em programas integrais, como o princípio de organização contínua do processo de trabalho no serviço de saúde, que se caracterizaria pela busca também contínua de ampliar as possibilidades de apreensão das necessidades de saúde de um grupo populacional. Desse modo, serviços pautados pela integralidade deveriam estar organizados para realizar uma apreensão ampliada das necessidades da população a qual atendem, e não apenas para responder às doenças de uma população, embora também devam responder a tais doenças, e a integralidade como políticas específicas, voltadas a certos problemas de saúde ou necessidades de certos grupos específicos, visando abarcar os diversos grupos, respeitando suas especificidades. Nesta discussão, Rubem adentrou o tema do cuidado e da formação em saúde, e, inspirado nas leituras de Boaventura de Souza Santos, propôs o debate sobre o cuidado prudente para uma vida decente. Foram anos de sucessivas aproximações, por favor, certo, com o tema das práticas e políticas de saúde, muitas publicações e falas, sempre entoado pela discussão da produção de conhecimento e do sentido da ciência. Rubem tinha uma prática de propor grupos de estudo e disciplinas para estudar junto com as suas orientandas e orientandos, acolhendo alunos de toda parte. Era nesses espaços que rolavam os convites e a aproximação com referenciais como Hort, Giddens, Popper, Walt, Mouffe, Laclau. Também era nas disciplinas que Rubem construía as parcerias e diálogos, novamente com a generosidade de um professor que dava a mão para aquele que iniciava no caminho da docência. Em 2005, por exemplo, iniciamos juntos, e também com Gustavo Mata, a oferta de uma disciplina no IMS para discutir e analisar políticas de saúde, buscando olhar com mais atenção as chamadas políticas específicas. Aqui experimentávamos novos voos na leitura das políticas e fomos acompanhados por Daniela e Camila, nossas desorientandas, como ele gostava de se referir. Em 2008, trabalhamos juntos numa disciplina que tinha como proposta discutir políticas que buscavam mudar práticas em saúde, no caso, a PNEPS e a PNH. Foi no contexto desse debate e dessa disciplina que a turma nos provocou a escrever um texto sobre o nosso modo de analisar políticas. De forma mais específica, o convite veio de Felipe Cavalcante. Nascia o projeto Construindo Caminhos para Análise de Políticas de Saúde, germinado, gestado e nomeado coletivamente com um grupo de orientandos, parceiras, parceiros. De 2009 a 2011, discutimos em oficinas e reuniões textos mensais produzidos pelo grupo. Exercitamos a crítica generosa e o trabalho coletivo em cada texto. Rubem gostava de lembrar as 9 versões debatidas e revistas do seu texto.
e dizia: o caminho se faz ao caminhar. Gostava de enfatizar. Mas também nesse percurso, 2 temas atraíram a atenção especial de Rubem: a política de educação permanente e a política de alimentação e nutrição e segurança alimentar e nutricional. Ambas vinham sendo estudadas em projetos específicos e parcerias constituídas. No caso da política de educação permanente, o estudo próximo aos orientandos como Felipe e Manu. Na política de alimentação e nutrição e SAM, a parceria com Luciene, Inês, Cláudia, Gabi, Kelly, Camila, Bruna e tantas outras queridas. Mas em especial sua companheira Rosana, com quem escolheu partilhar a vida e que possibilitou mais recentemente novas aproximações e caminhos na própria saúde coletiva. Veja só, me disse ele animado no final do ano, vou publicar um artigo em revista internacional com a discussão de SAM. Enfim, há muitas outras situações e pessoas importantes que estiveram com o Rubem nessa caminhada e não foram aqui mencionados, mas não daria conta de rastrear todas essas passagens e nem poderia fazê-lo, pois é da vista do ponto que consigo acessar sua história. Me perdoem. Por fim, gostaria de dedicar esta homenagem a Alice, Aline, Júlia e Laís, filhas queridas e amadas. Gostaria que guardassem a lembrança da grandeza do pai que tiveram e o quanto ele fez diferença nesse mundo. Gostaria que ficassem com os momentos bons, com as histórias e ensinamentos compartilhados, que lembrassem da importância do brilho nos olhos como um guia para seguir caminhando na vida. Encerro essa fala com Benjamin Barreto, o Rubem poeta, numa poesia que expressa sua generosidade, coragem e otimismo com a vida. Num momento tão difícil é importante ter esperança, e esperança do esperançar, conforme Paulo Freire, que significa se levantar, ir atrás, construir e não desistir. Reconhecemos nossos limites, falhas dos caminhos e tendo a coragem de recomeçar. Eu vou voltar aqui para poder passar para vocês conjuntamente. Eu estou tentando, mas não consigo. Desculpa, eu só preciso... Tempo. É que levamos 10 minutos e o Aloysio tem que falar ainda. Eu não estou conseguindo sair, gente, desculpa. Ah, peraí, acho que agora vai. É que eu preciso chegar lá no slide. Desculpa. Eu não estou conseguindo, deu uma trava aqui no meu computador. Eu vou ler a poesia de qualquer jeito, então. E terminar. Meu canto, Benjamin Barreto. Estava no meu canto levando minha vida me levando para dentro do meu próprio canto. Do canto da minha vida, outros cantos eu comecei a sentir as amarras do meu canto, opressivas, que me impediam de ir. Do canto da minha vida, outros cantos ouvi. Outros que em seus cantos sonhavam em se mover, sonhavam com ir e vir. Quero me soltar do meu canto, quero soltar a voz no canto, o canto da minha vida. Quero a vida que vai me levando para onde eu quero ir. Quero o encontro dos cantos para seguirmos levando a vida, indo e vindo por todo canto, simples encontro e devir. Desculpa ter passado o tempo, mas eu fiquei aqui sem conseguir olhar tudo ao mesmo tempo. Obrigada, desculpa, Luiz. Então, vamos passar para a homenagem ao Hugo Tomazini. Aloysio, por favor, faça a apresentação do homenageado. Obrigado. Não estamos te ouvindo, Aloysio. Abre o microfone. Oi. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui. Eu gostaria de agradecer à organização do Congresso e à Abrasco o convite para essa homenagem a uma pessoa tão querida como o professor Tomazini e estar aqui em companhia de pessoas muito queridas como Tanaka, Tatiana, o Paulo Busch, homenageando pessoas muito queridas também, como o Rubem, o Zé Ferreira, né, e o próprio Tomazini. Eu tentarei ser breve na minha homenagem para a gente recuperar o tempo. Sim, primeiro, eu vou falar de uma pessoa que foi meu professor e foi também meu colega de trabalho. Então, é desse lugar que, em muitos momentos, eu vou comentar. Hugo Coelho Barbosa Tomazini nasceu no Rio de Janeiro em 6/8/1937 e se formou em Medicina na Universidade do Brasil em 1963,
e ingressou naquele ano na Escola Nacional de Saúde Pública para fazer o curso de especialização em saúde pública. De lá, em 1965, emendou carreira, sendo professor dessa escola de epidemiologia e bioestatística. Participou da criação do primeiro curso de mestrado da Escola Nacional de Saúde Pública. Mas nós estávamos vivendo o recrudescimento da ditadura. E, em 1970, Hugo Tomasini resolve sair da Escola Nacional de Saúde Pública e atravessar a Bahia, ir lá para a Universidade Federal Fluminense. E daí, na Escola de Medicina, no Departamento de Saúde da Comunidade, começou a organizar todo o trabalho que vinha se formar em torno dele de movimento sanitário de Niterói. Eu fui aluno dele exatamente nesse momento, ou seja, quando ele organizava estágios em comunidade, trabalhando já na rede que existia antes da rede municipal de Niterói. E foi exatamente nesse convívio com comunidades, com movimentos populares, com o movimento de jovens médicos, assim, que Tomasini foi construindo todo um movimento em torno dele. Um movimento que não só começou a ter impacto na própria universidade, como chamou a atenção dos políticos da região que o convidaram para fazer a plataforma do então candidato de oposição, Moreira Franco. Estávamos voltando às eleições municipais, o ano era 1976, e a eleição da oposição naquela época significou uma fratura para a ditadura. E Tomasini foi alçado à condição de secretário de Saúde e Promoção Social de Niterói, um município que tinha como rede, antes de Tomasini, um posto de vacinação e 3 cemitérios. Essa era a rede municipal de Niterói dessa época. A maioria das outras unidades eram pertencentes ao Estado, ou à rede federal, ou à própria universidade. Tomasini imediatamente construiu todo um aparato da Secretaria Municipal de Saúde numa visão de futuro bastante interessante. Ele projetou a primeira rede hierarquizada, primeira rede regionalizada e integrada num município, como protagonista da discussão de uma saúde pública universalizada. E daí surge a ideia de um Conselho Municipal de Saúde, o primeiro da história, a ideia dessa rede periférica que vinha se somar com o resto da rede de Niterói, mostrando que a rede podia ser articulada numa outra direção. E mais do que isso, somou-se a vários outros colegas, em especial Nelson Rodrigues dos Santos, em Campinas, e Márcio Almeida, em Londrina, para formar uma frente de municípios que encabeçariam a luta pela municipalização da saúde e a discussão de um possível sistema único. Tomasini tem nessa importância de apresentar o segundo encontro intermunicipal para discutir a questão saúde no Brasil e lançar as bases da discussão da atenção primária, que estava fresquinha de alma ata, e também discutir como os municípios se organizariam na construção do que viria a ser o Sistema Único de Saúde. Só que todo esse ativismo custou um pouco caro para Tomasini. Tomasini, obviamente, não agradou os setores mais reacionários, que praticamente pediram sua cabeça. E o governante da época, Moreira Franco, ao mudar de lado e passar a situação, acabou entregando a cabeça de todos os seus auxiliares que participavam dessa revolução em Niterói. Não só no campo da saúde, mas no campo da cultura, no campo da educação. Então, todos esses professores que eram da UF retornaram aos seus espaços de trabalho dentro da universidade e a municipalidade foi tomada por forças reacionárias. Mas o legado não foi morto. Muito pelo contrário, essas sementes estavam colocadas. E Tomasini continuou a carreira de gestor dele. Ele foi subsecretário do Estado do Rio de Janeiro, logo em seguida, e secretário municipal do município do Rio de Janeiro até 1976.
quando ele retorna à universidade e, dentro dessa perspectiva, ele passa a escolher a Universidade Federal Fluminense como o seu lugar de fala, o seu lugar de construção dos seus ideais. Passa a compor com várias instituições os movimentos, como o Projeto Niterói, que foi o primeiro movimento de ações integradas de saúde no Brasil, o movimento de reforma curricular, ou seja, a UF, junto com a FMG, fizeram uma reforma radical, colocando seus alunos, desde o primeiro ano de faculdade, dentro da rede municipal. Participou exatamente dessa construção de uma rede misturada entre universidade, cidade e as várias instituições, e a gestão colegiada disso. Isso teve um impacto profundo para nós da universidade, porque a reforma da Faculdade de Medicina também foi possível transformar na reforma das outras faculdades da área da saúde e mostrar para o movimento sanitário que ganhar os espaços das universidades era possível por meio das graduações, por meio das pós-graduações, das residências e de todos os pontos de contato que nós tínhamos com as redes. Tommasini era um homem delicado, um homem de fala mansa, um homem de sorriso largo, né? Gostava de boa comida, de receber em casa. Na Universidade Federal Fluminense, temos o hábito de cozinhar uns para os outros. Então, eram famosas as comidas que ele fazia na casa dele e que nós éramos obrigados a retribuir, porque ficávamos envergonhados com tanta festa. E, dentro dessa perspectiva, dentro dessa festa, era o momento mais rico de convívio com ele, de perceber sua figura humana, sua figura sempre disposta ao diálogo, a escutar, a construir com paciência, a não desistir, mesmo quando isso custava muito caro para ele em termos de política, de perseguição e de negação de espaços dentro da vida dele. Para nós, foi muito importante ter Tommasini na criação do nosso departamento, na criação, em 1995, do Instituto de Saúde da Comunidade, que se destacou da Faculdade de Medicina, e, mais recentemente, quando esse instituto vira o Instituto de Saúde Coletiva. Para nós, era ali a raiz dessa discussão dentro da universidade, dentro de Niterói e dentro da UF como um todo, já que a UF não está só em Niterói, está do estado do Rio de Janeiro. E falar em redes de colaboração. Então, eu vejo a importância de Tommasini, como vejo a importância de Rubem, como vejo a importância do Zé Rodrigues, exatamente nessa perspectiva de construir redes enormes de sustentação de política, redes enormes de construção de oposição, redes enormes de construção de solidariedade. E é daí que a gente quer lembrar essas pessoas e guardá-las no coração. Muito obrigado, Tanaka. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado, Aloysio. Desculpe, realmente são pessoas importantíssimas. Não conseguimos contemplar toda a riqueza da vida nesse espaço de tempo, mas acho que foi suficiente para a gente compartilhar essas brilhantes vidas com todo mundo do Congresso. Agradeço imensamente a Tatiana, Aloysio e ao Paulo Bus, e nos encontramos daqui a pouco. Muito obrigado a todos, tenham um bom congresso e vamos passar para as comunicações coordenadas. Obrigado a todos. Obrigada, parceiro. Obrigado, Tanaka. Obrigado a todos também.